Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 33ª aula. Nesta aula, nós estudaremos os cânones referentes ao privilégio paulino. Na aula anterior, nós estudamos o cânon 1141 e o cânon 1142. O 1141 nos falava de que o matrimônio rato e consumado não pode ser dissolvido por nenhuma autoridade humana. E o cânon 1142 nos fala da dissolução do vínculo matrimonial no caso de um matrimônio rato e não consumado, que esta dissolução pode ser realizada pelo Romano Pontífice. Agora nós estudaremos o cânon 1143 sobre o privilégio paulino, o cânon 1144 sobre a interpelação à parte não batizada, o cânon 1145, a autoridade da interpelação, o cânon 1146 sobre os direitos da parte batizada e o cânon 1147 sobre se contrair um matrimônio misto. Nos diz, então, o cânon 1143. O matrimônio celebrado entre dois não batizados, mas um matrimônio natural, dissolve-se pelo privilégio paulino em favor da fé da parte que recebeu o batismo, pelo próprio fato de esta parte contrair novo matrimônio, contanto que a parte não batizada se afaste. Nós vamos ver quais são as condições para que entre dois não batizados, depois uma parte recebe o batismo, em que casos este matrimônio pode ser dissolvido pelo privilégio paulino, contanto que aquela parte que não quer ser batizada se afaste da parte que se converteu e quer receber o batismo. Considera-se que a parte não batizada se afasta se não quer coabitar com a parte batizada, ou se não quer coabitar com ela pacificamente, sem ofensa ao Criador, a não ser que esta, após receber o batismo, lhe tenha dado justo motivo para se afastar. Então, aqui o parágrafo 2º coloca-nos as condições para que o matrimônio possa ser dissolvido pelo privilégio paulino. No caso que a parte batizada, não batizada, se afasta porque não quer conviver com uma parte batizada que se converteu, não quer coabitar com ela e não quer coabitar com ela pacificamente sem ofensa ao Criador, ou seja, que a coabitação desta parte não batizada resultaria em uma ofensa ao Criador, a não ser, é claro, que a parte batizada lhe tenha dado justo motivo para se afastar, como no caso, por exemplo, de um adultério. Se trata aqui do privilégio fundado sobre a célebre passagem de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 11 a 15. Diz respeito à dissolução in favorem fidei, do matrimônio contraído entre duas pessoas não batizadas. Vejam que o matrimônio entre duas pessoas batizadas ou
entre duas pessoas batizadas, será sempre sacramento. Aqui nós estamos falando de duas pessoas não batizadas, também diferente do matrimônio misto. E no caso, então, uma destas pessoas depois se converta, né, e receba o batismo, ou seja, no caso em que uma destas se converta à fé cristã e recebe o batismo. Então, nos diz São Paulo: aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unido com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. O problema de tal matrimônio surge com as primeiras conversões dos pagãos ao cristianismo. São Paulo, por sua própria iniciativa, ou talvez a pedido da comunidade cristã de Corinto, deu as seguintes diretrizes pastorais e jurídicas. Aos outros, digo eu, não o Senhor, se um irmão desposou uma mulher pagã sem a fé, e esta consente em morar com ele, não a repudie. Se uma mulher desposou um marido pagão e este consente em coabitar com ela, não repudie o marido. Porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher. Assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Mas se o pagão quer separar-se, que se separe. Em tal caso, nem o irmão nem a irmã estão ligados. Deus vos chamou a viver em paz. Obviamente, o privilégio paulino, que apresenta para nós algum ponto obscuro ou incerto, deve ser interpretado à luz da tradição, fruto de uma longa reflexão teológica e canonista. Os primeiros documentos pontifícios que tratam desta matéria, e com uma certa organicidade, são os decretais de Clemente III e os de Inocêncio III. Seguem, a partir do século XVI, as várias instruções e diretrizes das congregações romanas, que determinam de forma mais completa as modalidades e os limites de aplicação em relação aos novos problemas pastorais que surgem da evangelização do Novo Mundo. O Código atual confirma substancialmente a normativa do Código anterior. O privilégio paulino, em sentido estrito, diz respeito ao matrimônio válido entre duas pessoas não batizadas. Veja que a Igreja também reconhece como válido o matrimônio entre duas pessoas não batizadas. Pois aqui, ou seja, está um matrimônio válido ex iure natura, ou seja, pelo direito natural, também é indissolúvel. Então, se um dos cônjuges se converte à fé cristã e recebe o batismo, ou seja, o batismo na água e no Espírito Santo,
Veja que não basta a simples conversão à fé cristã. É necessário também o batismo validamente conferido na Igreja Católica ou em uma igreja ou comunidade não católica onde o batismo é válido. Então, a continuação do vínculo depende do comportamento da parte não batizada, ou seja, se eles vão permanecer juntos, vai depender da parte não batizada, não necessariamente da parte que recebeu o batismo. Lembrando que, para esta situação do privilégio paulino, para que possa se acontecer, aquela parte que não era batizada precisa ser batizada. Não basta somente a conversão, é preciso a conversão e o batismo. Se a parte não batizada se converte e recebe o batismo, o matrimônio permanece por si mesmo indissolúvel. Permanece indissolúvel, não se aplica então o privilégio paulino, também no caso em que a parte não batizada permanece sem receber o batismo, mas aceita conviver pacificamente sem ofender ao Criador. Vamos ver o que significa esta ofensa ao Criador com o cônjuge batizado. Se, ao contrário, a parte não batizada se separa, exceto que a parte batizada, depois da sua conversão, tenha dado motivo para separação com uma conduta culpável, como, por exemplo, um adultério, então, esta separação não pode ser culpa da parte batizada. Tem que ser culpa da parte não batizada que não quer conviver pacificamente sem ofender ao Criador. Então, ou que não esteja disposta a conviver pacificamente sem ofender ao Criador, o matrimônio é dissolvido em favor da fé, mesmo que tenha sido consumado pelo próprio fato que a parte batizada contrai um novo matrimônio. Então, a partir do momento em que a parte batizada contraiu um novo matrimônio, o matrimônio é dissolvido. Então, quando que se dissolve o matrimônio pelo privilégio paulino? Quando a parte não batizada não quer conviver pacificamente com a parte batizada, sem ofensa ao Criador, ou seja, se separa da parte batizada porque não quer saber de uma pessoa convertida. Então, quando esta parte batizada contrai um novo matrimônio, aquele matrimônio natural, então, é dissolvido. Ou seja, no momento que ela vai contrair novo matrimônio, é que aquele matrimônio anterior é dissolvido. Depois da dissolução, também a parte não batizada reconquista a sua liberdade e pode contrair matrimônio com quem ele quiser. 3 conceitos são importantes no privilégio paulino. Primeiramente, o conceito de pacífico ou pacificamente, ou seja, deixando ao cônjuge batizado a plena liberdade de seguir a própria religião. Então, se a parte não batizada aceita conviver pacificamente, ou seja, deixando a parte batizada a plena liberdade de seguir a própria religião e de educar nela a prole, além de evitar que a sua conversão ao cristianismo se torne motivo de brigas. Então, a parte não batizada, para que o matrimônio não seja dissolvido, precisa querer viver pacificamente. E pacificamente sem ofensa ao Criador, como seria, por exemplo, se a parte não católica ou não batizada exigisse que se continuasse a viver de forma poligâmica, segundo o costume de determinado lugar, ou exigisse do cônjuge cristão a participação em práticas imorais ou em idolatrias, ou impedisse a educação cristã dos filhos.
então não se trataria ali de querer viver pacificamente sem ofensa ao Criador. Então, quando se dá essas práticas, se tem, assim, uma ofensa ao Criador. Em favor da fé, com o privilégio paulino, se pretende, de fato, tutelar a fé, a serenidade da parte batizada. O importante aqui é a parte batizada, aquela que quer viver a fé, assegurando-lhe uma vida pacífica e evitando para ela o perigo de uma possível perversão, ou seja, de se perder e abandonar a fé. A importância da fé e da salvação espiritual da alma, ou da pessoa toda, prevalece sobre o vínculo matrimonial. Então, a salvação é um bem mais importante do que o vínculo matrimonial. E, claro, falando neste caso de duas partes não batizadas, quando uma se batiza e a parte não batizada não quer conviver pacificamente, né, e traz então riscos e ofensas ao Criador. Neste caso, a parte batizada, né, pode se separar e depois contrair novo matrimônio. A dissolução pelo privilégio paulino vai se dar quando esta parte batizada contrair novo matrimônio. Se trata, é claro, de um privilégio a qual a parte batizada pode renunciar. Ela é um privilégio em seu favor. Então, ela pode usar este privilégio, como também pode renunciar este privilégio, estando juridicamente livre de exercitá-lo ou não, sem sofrer restrições da parte de ninguém. Então, se trata de um privilégio que a parte pode utilizá-lo ou pode renunciá-lo, porque ela tem o livre exercício deste privilégio, ou de querer exercitá-lo, ou de não querer exercitá-lo. O privilégio paulino não pode ser aplicado ao matrimônio contraído entre uma parte já batizada e outra não batizada com dispensa da disparidade de culto, o que poderá ser aplicado o privilégio paulino, como veremos a seguir. Não pode ser aplicado nem mesmo ao matrimônio de dois batizados não católicos, se a dúvida da validade do batismo é insolúvel, ou seja, se permanece a dúvida em relação ao batismo daqueles dois, se é válido ou não, não se pode aplicar o privilégio paulino, porque o privilégio paulino só pode ser aplicado a duas pessoas não batizadas que contraíram matrimônio natural e que depois de contrair matrimônio natural, uma das partes se converteu e foi batizada, e a outra parte não quer conviver pacificamente sem ofensa ao Criador, então se separam. É este caso que se aplica o privilégio paulino. Porque, sendo realmente batizados e o matrimônio tenha sido consumado, se violaria o cânon 1141, aonde um matrimônio rato e consumado, nenhuma autoridade humana poderia dissolvê-lo, que enuncia um princípio de direito divino, ou seja, a absoluta indissolubilidade do matrimônio rato e consumado. Se a dúvida do batismo for apenas de um dos cônjuges, o caso deve ser levado à Santa Sé. O cânon 1144. Antes de se proceder ao privilégio paulino, se deve interpelar a parte não batizada, para que a parte batizada contraia validamente novo matrimônio
deve-se sempre interpelar a parte não batizada. Em que sentido? Se também ela quer receber o batismo, porque se ela quer receber o batismo, recebendo o batismo, o matrimônio se torna absolutamente indissolúvel. Se pelo menos quer coabitar pacificamente com a parte batizada, sem ofensa ao Criador. Então vejam que são duas condições que se devem interpelar a parte não batizada antes de que a parte batizada possa contrair novo matrimônio. Essa interpelação se deve fazer depois do batismo. Como regra geral, é depois do batismo. Mas o ordinário local, por causa grave, pode permitir que a interpelação se faça antes do batismo e mesmo dispensar dela, ou seja, dispensar do quê? Dispensar das interpelações, antes ou depois do batismo, contanto que conste por um processo. Se veja que esta interpelação se trata de um processo, ao menos sumário e extrajudicial, que a interpelação não pode ser feita ou que seria inútil. As interpelações possuem a finalidade de verificar as reais disposições da parte não batizada. São por si necessárias para que a parte batizada possa contrair validamente um novo matrimônio. Por que são necessárias? Porque são condições para que se verifique a possibilidade de uma dissolução pelo privilégio paulino. A sua obrigatoriedade, contudo, segundo a opinião mais difundida, é somente de direito positivo eclesiástico. Não se encontram, de fato, no texto de São Paulo. E isto explica por que o ordinário do lugar pode dispensar destas interpelações em casos graves. Então, nós veremos quais são esses casos que podem ser dispensados. O objeto de tal interpelação é duplo e a parte não batizada deve responder com sinceridade, ou seja, se quer também ela receber o batismo e se, ao menos, esteja disposta a conviver com a parte batizada pacificamente e sem ofensa ao Criador, em fiel observância da moral natural e abstendo-se de tudo que possa constituir em perigo para a fé do cônjuge católico. Via de regra, as interpelações são realizadas depois do batismo. Por uma causa grave, o ordinário do lugar pode permitir que sejam realizadas antes do batismo. Pode também dispensar das interpelações, seja antes que depois do batismo, porque, através de um procedimento sumário e extrajudicial, resulte que as interpelações não são possíveis ou que seriam inúteis. Então, alguns casos de impossibilidades, ou seja, indisponibilidade da parte não batizada, dificuldade para interrogar a parte não batizada quando este se encontra em uma localidade que não seja possível chegar, se a parte não batizada está preso, se a parte não batizada recusa de ser interrogado, e a incapacidade para responder por causa de uma enfermidade mental. Então, nestes casos de impossibilidade, as interpelações podem ser dispensadas e também podem ser dispensadas em casos de inutilidade, ou seja, no caso da certeza de uma resposta negativa, que já se sabe que a parte não batizada não vai querer conviver pacificamente, não vai deixar a parte católica, a parte que foi batizada, viver a sua fé, e certeza que a parte não batizada
não deseja continuar convivendo com a parte batizada sem ofensa ao Criador. Então, sabendo que a parte não batizada vai, de todas as formas, ofender ao Criador através de condutas contrárias, condutas morais contrárias à fé ensinada pela Igreja. O cânon 1145 nos apresenta quem é a autoridade da interpelação. A interpelação se faça regularmente por autoridade do ordinário local da parte convertida, devendo este ordinário conceder ao outro cônjuge, se este o pedir, um prazo para responder. Então, a parte não batizada, a esta parte pode ser dada um prazo para responder, mas avisando-o que, transcorrido inutilmente esse prazo, seu silêncio será interpretado como resposta negativa. Veja que a autoridade para as interpelações é o ordinário local, o bispo diocesano, os equiparados ao bispo diocesano, o vigário geral, o vigário episcopal. A interpelação, mesmo feita particularmente pela parte convertida, ou seja, que é feita pela parte batizada, é válida e até lícita, se não se puder observar a forma acima prescrita. Então, a própria parte batizada pode fazer a interpelação, desde que estas interpelações não possam ser realizadas pela autoridade do ordinário local. Então, se o ordinário local, como nós vimos, por uma impossibilidade ou por inutilidade ou por outras questões não possa fazer a interpelação, servem aquelas interpelações realizadas pela parte convertida. Em ambos os casos, deve constar legitimamente no foro externo a interpelação e o seu resultado, porque se trata, é claro, de um tipo de um processo ou sumário ou um processo extrajudicial. Ou seja, deve-se constar por algum tipo de instrumento que estas interpelações foram realizadas. A forma de se realizar as interpelações deve ser realizada mediante um regular procedimento judicial ou administrativo pela autoridade do ordinário do lugar da parte convertida. Se a parte interessada pede tempo para refletir, se deve conceder um tempo suficiente, admoestando-o que, decorrido este tempo estabelecido, o seu silêncio será interpretado como uma resposta negativa. Bom, aqui se diz tempo suficiente, mas não se determina que tempo. Geralmente, em uma citação, em um processo de declaração de nulidade matrimonial, a parte demandada tem 15 dias para responder a partir do momento que recebe a citação. Poderíamos, é claro, considerar que este tempo suficiente poderia ser de 15 dias ou 30 dias. Os atos do procedimento devem ser conservados cuidadosamente nos arquivos da Cúria Diocesana. Se não for possível observar a forma pública, as interpelações podem ser realizadas privadamente pela própria parte convertida. Mesmo neste caso, as interpelações realizadas e o seu êxito devem constar legitimamente no foro externo, ou seja, algum documento que comprove que estas interpelações foram realizadas pela parte convertida. Por exemplo, mediante um documento redigido na presença de 2 testemunhas e assinado por todos os interessados. Pode ser também uma troca de cartas entre os 2 cônjuges, desde que não se tenham dúvidas da sua autenticidade. O cânon 1146 nos fala, então, dos direitos da parte batizada. Vejam que a parte batizada tem o direito de contrair novo matrimônio com parte católica,
né? Quando, se a outra parte tiver respondido negativamente à interpelação, ou se esta tiver sido legitimamente omitida. Se a parte não batizada, interpelada ou não, tendo anteriormente permanecido em coabitação pacífica, sem ofensa ao Criador, depois se tiver afastado sem causa justa, salva as prescrições dos cânones 1144 e 1145. Então, neste caso, também pode acontecer que, no início, a parte não batizada tenha respondido afirmativamente às interpelações. Mas pode acontecer que depois, com o tempo, ela volte atrás e se afasta daquelas justas causas. Então, neste caso, a parte batizada readquire o direito de contrair novo matrimônio com a parte católica. A parte batizada tem o direito de contrair um novo matrimônio somente se o cônjuge não batizado, de modo explícito ou implícito, respondeu negativamente às interpelações, ou se estas foram omitidas legitimamente por dispensa do ordinário do lugar, porque podem ser dispensadas. Entretanto, até que as novas núpcias não sejam celebradas, o cônjuge não batizado pode também se converter e receber o batismo. Ou, contrariamente ao que tinha afirmado, pode declarar-se disposto a conviver com o cônjuge pacificamente e sem ofensa ao Criador. Vejam que aqui são dois casos. Se o não batizado também se converte e recebe o batismo, então, a partir do momento que ele recebeu o batismo, aquele matrimônio natural dos dois se torna automaticamente sacramental, porque ambos receberam o batismo e têm um consentimento público válido. E o outro caso é que se a parte não convertida, que declarou positivamente, depois declare negativamente e não quer, então, conviver com a parte batizada pacificamente e sem ofensa ao Criador. Neste caso, o direito da parte batizada de contrair novas núpcias cessa. Cessa quando? Quando a outra parte recebe o batismo. É também óbvio que este direito, uma vez que a sua legitimidade foi verificada, deve ser exercitado dentro de um tempo não muito longo. Se devem decorrer mais do que 6 meses. As interpelações devem ser renovadas, a não ser que resultem impossíveis ou inúteis. Porque pode acontecer que a parte não batizada se converta, pode acontecer que a parte batizada tenha declarado afirmativamente e depois queira declarar negativamente. Então, se a parte não batizada se converte e recebe o batismo, o direito da parte batizada de contrair novas núpcias cessa. Este direito não prescreve, continua a existir mesmo sucessivamente. Vamos supor que a parte não batizada queira viver pacificamente, sem ofensa ao Criador, com a parte batizada. Depois de 2, 3 anos, ela muda de ideia. Então, esse direito não prescreve. Depois de 2, 3 anos, a parte não batizada não quer mais viver pacificamente, sem ofensa ao Criador, então a parte batizada pode requerer este privilégio, este seu direito, porque este direito ele não prescreve. Então, se depois de alguns anos de contínua convivência, a parte não batizada muda o seu comportamento, e se separe por sua própria iniciativa, ou a coabitação não seja mais pacífica sem a ofensa ao Criador, a parte batizada pode passar a novas núpcias sem prejuízo das disposições contidas nos cânones 1144
e 1145 sobre as interpelações. No caso em que a parte não batizada receba o batismo antes que o cônjuge batizado passe às novas núpcias, a situação dos dois muda substancialmente e não se pode mais aplicar o privilégio paulino. Em força do duplo batismo, o matrimônio dos dois se torna sacramento, rato em sentido próprio e completo, e no caso que depois do batismo seja consumado, a sua indissolubilidade se torna absoluta. E aqui, então, nestes casos, não entraria mais a dissolução pelo privilégio paulino. E sim, entraria, aqui teriam dois casos. A parte que não era batizada, depois batiza, mas depois do batismo o matrimônio não é consumado, então pode ser dissolvido com a dispensa super rato. Se depois do batismo dos dois o matrimônio é consumado, aí tem que se mandar, se houver uma separação, para um processo de declaração de nulidade matrimonial para se verificar a validade ou não do vínculo matrimonial. Somente se o matrimônio não tenha sido consumado depois do batismo da parte não batizada, a parte batizada poderá pedir a dispensa super rato à Santa Sé. Como eu já disse, se for rato e consumado, não pode ser dissolvido por nenhuma autoridade humana, a não ser que se prove a existência de um impedimento dirimente, de um vício do consentimento ou de uma simulação do matrimônio ou até mesmo de uma incapacidade para o vínculo matrimonial. E então o cano 1147 nos fala do contrair matrimônio misto. Todavia, o ordinário local, por causa grave, pode conceder que a parte batizada, ou seja, aqueles dois não batizados, uma parte foi batizada, depois do batismo, a parte não batizada não quis continuar convivendo com a parte batizada, ou não quis continuar vivendo pacificamente, sem ofensa ao Criador, a parte batizada tem o direito de contrair novas núpcias, mesmo que estas novas núpcias seja com uma parte não católica, batizada ou não. Então, neste caso, se é batizada, seria o matrimônio com a licença de matrimônio misto e não batizada, a licença de disparidade de culto. Então, veja bem, todavia, o ordinário local, por causa grave, pode conceder que a parte batizada, usando do privilégio paulino, contraia novo matrimônio com parte não católica, batizada ou não, observando-se também as prescrições dos cânones sobre matrimônios mistos, ou seja, as exigências dos cânones 1125 e 1126. Pode acontecer que a parte batizada, contraindo um novo matrimônio em força do privilégio paulino, queira unir-se com uma pessoa não católica, batizada ou não batizada. Segundo a norma do cânon 1123 do código precedente, isto era vedado. O novo código, confirmando uma disposição do Papa Paulo VI, na Pastorale Munus, número 20, permite este matrimônio, mas com a expressa licença do ordinário do lugar. Devem-se, além do mais, observar as normas dos cânones sobre os matrimônios mistos, principalmente no que diz respeito às promessas contidas no cânon 1125. Tratando-se de um não batizado, requer-se a dispensa do impedimento de disparidade de culto, como diz o cânon 1086. A autorização do ordinário é subordinada à existência de uma causa grave. Se esta causa grave não existe, deve-se recorrer à Santa Sé. Então, fazendo memória da dispensa super rato e do privilégio paulino. Então, na dispensa do matrimônio rato não consumado, entre duas pessoas batizadas,
ou entre uma pessoa batizada e outra não batizada, né, que não tenha sido consumado, pode ser dissolvido pelo Romano Pontífice. No privilégio paulino, temos duas pessoas não batizadas. Uma parte se converte e recebe o batismo, a outra parte permanece pagã. Então veja que o matrimônio é válido entre duas pessoas não batizadas. A igreja considera este matrimônio pelo direito natural indissolúvel. A continuação do vínculo deste matrimônio depende do comportamento da parte não batizada. Ou seja, se a parte batizada quer receber o batismo ou não, ou seja, ela precisa ser interpelada, e se a parte não batizada quer coabitar pacificamente sem a ofensa do Criador. Se a parte não batizada não quer receber o batismo e não quer coabitar pacificamente sem ofensa ao Criador e se separa da parte batizada, então a parte batizada pode contrair novo matrimônio, contanto que a resposta da parte não batizada seja negativa. Então, é isso o que nós temos em relação ao matrimônio rato e não consumado, até agora que nós vimos, e ao privilégio paulino. Então, este último slide é, assim, um gráfico para entendermos o que se dá o privilégio paulino. Então, o que nós temos que ter em mente? Duas pessoas não batizadas contraíram um matrimônio. Esse matrimônio é natural, não pode ser sacramental, porque para ser sacramental tem que ser entre dois batizados. Cânon 1055. Entre estas duas pessoas não batizadas, uma se converte e recebe o batismo, a outra permanece pagã. Este matrimônio, ele é válido. Agora, a continuação do vínculo vai depender do comportamento da parte não batizada. Se a parte não batizada precisa ser interpelada, se quer receber o batismo ou se quer continuar pacificamente sem ofensa ao Criador. Ela pode dizer, eu não quero receber o batismo, mas quero continuar coabitando pacificamente sem ofensa ao Criador. Então, a parte batizada não tem direito a contrair novas núpcias. Agora, se a parte não batizada, que também não quer receber o batismo e não quer coabitar pacificamente sem ofensa ao Criador, então a parte batizada tem direito a contrair novas núpcias pelo privilégio paulino.